E aí galerinha, beleza? Professor Thiago de Educação Física, 5º ano, aula de Educação Física, e mais uma aula teórica. Dia 24/8, vamos lá. Vamos falar um pouco da história novamente, revisando e depois seus fundamentos do voleibol. História do voleibol foi criada em 1895 pelo americano William Morgan. E é o que é? Então, ele era um diretor de Educação Física da Associação Cristã, tá? Dá uma gravada aí. Um pouco da história. E aqui a gente sempre falando sobre os fundamentos, que são vários, né? Passe, levantamento, bloqueio. E aí eu venho trazendo imagem para vocês terem essa atenção aí para a atividade. E aqui eu venho falando uma coisa interessante, porque agora eu vou falar sobre o bloqueio. Eu falei sobre o arremesso, agora é sobre o bloqueio. O bloqueio é um movimento realizado próximo à rede, no qual 1, 2, 3 jogadores saltam para bloquear a bola, tentando interceptar essa bola por outra equipe. Caso essa bola retorne e caia no chão, ponto de quem bloqueou, certo? Agora se ela bater na mão e sair, aí tem que o juiz vai ver se foi na linha ou não foi. E aqui eu pego e trago a imagem de uma defesa com um ataque. Olha aqui, ó. Aqui eu tinha acabado de sair do bloqueio e aqui é a defesa, tá? E um pouco da regra aqui que eu falo que são 5 sets. Tem que dar uma diferença de 2 pontos para poder fazer os 25 para ir para o outro set. E aqui foi na outra aula que eu falei sobre o saque. Que o saque é o quê? É colocar a bola em jogo para o outro lado da quadra. Mostrei a imagem de como ele deve sacar, levantando a bola para poder tocar a mão, enviando a bola para outra quadra. E aqui eu trago a imagem para vocês compreenderem o bloqueio. Olha aí o bloqueio. 1, 2 e 3 jogadores. E o bloqueio é o quê? Já venho trazendo outro contexto. É a ação para interceptar a bola do ataque da equipe adversária, levantando as mãos para a bola não passar, certo? E aqui eu falo um pouco da regra e também outra imagem, outro bloqueio. 2 jogadores e 1 no alto. Aqui já foi a defesa que eu mostrei e a bola de vôlei. Havia as regras diferentes antigamente, agora já mudou tudo, certo? E por aqui eu fico, na próxima aula a gente já estudou saque, bloqueio. Agora eu vou preparar aí a aula de quê? Pra gente ver como que é o levantamento, como é a defesa, o coletivo. Valeu? Até a próxima aula. Olá, 5º ano! Tudo bom com vocês? Vamos iniciar aí mais uma semana de aula. Agora nossa aula de História. Vocês lembram do que a gente falou na nossa aula passada? Nós falamos sobre a diferença, né, da democracia, sobre os direitos, aí falando sobre a cidadania. Como é que foi o surgimento da cidadania? E aí a gente falou sobre a cidadania ateniense. Agora a gente vai falar sobre a cidadania em Roma, ou falando como é que era a questão de cidadania em Roma. Como é que as pessoas participavam? Será que essas pessoas tinham participação também nas questões sociais em Roma, assim como em Atenas também? A gente falou que antigamente em Atenas as pessoas tinham o direito de participar das decisões políticas e sociais das cidades, né? Mas nem todos podiam participar, como por exemplo as mulheres não podiam participar, os escravos não podiam participar, somente os homens, né, participavam das decisões aí da cidade, das decisões políticas da cidade. Atualmente é bem diferente, todos têm participação. Agora a gente vai ver como é que é a cidadania em Roma, como é que as pessoas em Roma participavam das questões sociais das cidades. Então, para ajudar vocês lá na página 6 a 8 do livro de História. Vamos lá? E aí, o que significa para vocês a palavra
política. O que é política para vocês? Vocês lembram que a gente comentou falando um pouquinho sobre a questão da democracia, da sociedade, e aí eu falei que nessa aula eu ia perguntar para vocês o que é política para vocês, e aí vocês pensem aí, podem dar um pausa no vídeo aí, pesquisar o que é a política, perguntar para o pai, para a mãe de vocês o que é política para eles, o que significa política, né? Para as pessoas que moram com vocês, para as pessoas que tomam decisões nas questões sociais. No sentido de palavras, né? Cada um tem uma opinião. Mas e o que realmente está escrito? O que significa no livro, no dicionário, a palavra política, hein? O que será que significa a palavra política? Então, vou deixar isso aí para vocês pensarem, pesquisarem. Depois a gente vai voltar vendo aí o que significa política. Vamos lá. Então, a gente falou na nossa aula passada sobre as questões, né, de participação das pessoas, como as leis, como os direitos mudaram ao longo do tempo. Aí eu dei o exemplo da escolaridade, que antigamente existia escola para meninos e para meninas. Atualmente não, atualmente é uma mesclagem, é todo mundo junto, né? E aí nós falamos sobre a questão, né, da cidadania em outros tempos, né? Em Atenas, vamos lá, em Atenas, qual é o significado de cidadania? Ele vai falar que ser cidadão na atualidade é bem diferente de antigamente, do que ser cidadão antigamente. Na antiguidade, a ideia atual de democracia ou cidadania foi inspirada aí na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Então, nós temos a nossa cidadania foi inspirada nos tempos, né, do passado, nas pessoas do passado, nas cidades do passado, Roma e Grécia. Em Atenas surgiu a democracia, que significa governo dos demos, basicamente governo de todos, mas nem todos participavam. Então foi o que a gente viu, né? Que algumas pessoas participavam das decisões, cada um tinha aí a sua ideia, e a ideia mais votada era colocada em prática. Então é a democracia antigamente, né? O surgimento da democracia antigamente. E a palavra política, aí, vocês já pensaram o que significa? Precisa de mais tempo? Eu acho que não, né? Se precisarem de mais tempo, dá um pause aí para pensar mais um pouquinho o que significa a palavra política. Mas no livro de vocês, até para ajudar vocês também, vai estar dizendo o seguinte, né? Sobre a palavra política, ela está relacionada com a ideia de cidadania. Olha só. Leia sobre o significado desse termo. Aí o que vai dizer lá? Que ela vem da polis, em grego, a cidade. Foram os gregos que inventaram a política, no sentido literal, ou seja, significado, né? O significado exato da palavra, que significa o quê? Questão política. Então, a política são os assuntos da cidade. Política é tudo que a cidade vai remeter, vai falar sobre os direitos das pessoas, as leis da cidade, como é que a cidade está organizada. Aí ele vai caracterizar o seguinte, né? Que os assuntos comuns, os que dizem respeito ao conjunto dos cidadãos, as leis, os direitos, os deveres de cada um. Fazer política para os gregos é simplesmente participar da vida comum, ao passo que hoje, quando falamos de política, consideramos no sentido geral que ela é assunto de especialistas, ou seja, só aqueles que sabem, que entendem, que pesquisam, que podem falar sobre política. De políticos a quem encarregamos de tomar as decisões em nosso nome, porque votamos nele. Então, nós falamos de política em período de eleições. Eu vou votar no fulano X, porque ele vai fazer isso. Então, a partir daquele momento que a gente vota,
toda decisão da cidadania, toda decisão política é dele, mas é só aquele momento. A partir do momento em que eu não posso participar das decisões, eu não posso falar sobre política atualmente, antes das eleições, pesquisar e saber, não, nós não devemos colocar a responsabilidade diretamente nessas pessoas, mas também nós devemos participar junto com elas das decisões, né? Até mesmo antes das votações e também das eleições. Então, pensem aí como é que era a política antigamente, como é que é a política atualmente para as pessoas, a partir da pergunta que vocês vão fazer aí para os pais de vocês, ok? Então, olha só, então, o que significa, né, política aí? Então, a questão aí dos direitos importantes por meio de revoltas contra grupos sociais, falando sobre os patrícios aí. E aí ele vai continuar que os direitos adquiridos pelos plebeus estavam relacionados à conquista da cidadania. Conheça algum desses direitos aí. Direito de eleger um plebeu para participar do Senado com o objetivo de impedir a criação de leis que prejudicassem o seu grupo. Direito ao casamento entre os plebeus e patrícios, fim da escravidão por dívidas, pois até então os plebeus eles podiam ser escravizados caso não conseguissem pagar as próprias dívidas. Então, basicamente, eles não tinham os direitos, mas direitos limitados. Então, com a questão das lutas, com a questão eles foram atrás dos direitos deles, eles conseguiram. Atualmente, existem essas pessoas que vão atrás dos seus direitos, que vão atrás aí de algo que precisem. Sim, né? Atualmente as pessoas elas necessitam que seus direitos e deveres sejam preservados. Cada pessoa tem o direito de ir e vir. Existem regras e existem leis. Sim, no meio de todos esses direitos, as regras e as leis devem ser obedecidas. Nós não vamos... Lembra que a gente falou que se não existissem regras e nem leis, seria um caos. Cada um faria o que quisesse, mas existem regras e leis para serem cumpridas. E junto também os nossos direitos. Então, todos eles devem ser obedecidos, entenderam? Então, essa daí é a questão, né, da cidadania, do que é ser cidadão aí em Roma, certo? Para casa, vai ficar a página 8 do livro de história de vocês. Página 8 do livro de história de vocês. Por hoje é só. Beijo e até a próxima aula. Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, todo mundo com muita saúde, né? Estamos começando mais uma semana, uma segunda-feira, nós temos aí para aprender o conteúdo de adição e subtração com números decimais, que são os nossos números que tem aí vírgula. Uma observação super importante é vírgula embaixo de vírgula sempre, tá bom? Tanto na adição como na subtração, ok? Então a gente vem aí fazendo as páginas 17 e 18, ok? Nessas duas páginas a gente precisa estar aí colocando a data do dia 24/8, tranquilo? Então vamos lá começar a nossa aula, onde a gente vai ter aí uma explicação desse conteúdo. Ricardo fez uma planilha, nós vamos observar aqui. Nós temos aí na página 17 o troca de ideias. Ricardo fez uma planilha, vamos observar aqui a planilha dele. Para acompanhar seus gastos com alimentação e transporte, tá bom? A alimentação, no caso, é o almoço e o transporte. Vamos observar os gastos dele nos 3 primeiros dias, segunda, terça e quarta.
Vamos calcular quantos reais Ricardo gastou com transporte na segunda-feira e na terça-feira, usando aí o quadro de ordens. Nós podemos aprender assim, mas nós já sabemos. Nós vamos observar aqui no quadro de ordens, tá bom? Mas nós já sabemos fazer desse modo aqui sem o quadro de ordens, não é? Lembrando o que eu falei no começo da aula? Vírgula embaixo de vírgula. Então aí a gente acabou adicionando, a gente fez adição, porque ele perguntou aí quanto que foi gasto de transporte na segunda e na terça. Então a gente soma os dois gastos, 9,50 e 4,25. A gente faz tranquilamente. Uma dica que eu dou para vocês é colocar a vírgula embaixo de vírgula, fazer toda a continha e depois você só desce a vírgula para não se confundir, tá bom? A gente vai observar aqui o 0 e 5, 5. A gente tem 5 e 2, 7. Aí a gente tem 9 e 4, 13. O 3 fica, 1 sobe e a gente traz o 1 aqui para baixo e a vírgula desce tranquilamente, né? Então ele gastou aqui R$ 13,75 com transporte na segunda e na terça. A gente vai observar outros exemplos aqui. Novamente, a gente observa que a vírgula esteve embaixo da vírgula, que fica muito mais fácil para a gente estar realizando, ok? Vamos conversar um pouquinho sobre esse exemplo aqui, ó, onde nós temos 150,58 e 99,89. Uma outra dica que eu dou para vocês é sempre pôr o maior número em cima e o menor embaixo, dependendo da quantidade de algarismo. Ok? Aí a gente tem tranquilamente a adição e a vírgula desceu para onde é o lugar dela certinho, tá bom? Agora a gente vai calcular aí também no quadro de ordens, ou aqui do jeito que a gente também já sabe, tá realizando, né? Quantos reais gastou em alimentação na terça a mais do que na segunda? Então ele tá querendo fazer aí uma comparação, tá bom? Quanto que ele gastou a mais do que na segunda? E aí a gente sabe que quando faz essa comparação é subtração. Então a gente tem aqui, ó, 42,50 menos 25,60. Faz novamente vírgula embaixo de vírgula, ok? E aí você faz tranquilamente a sua subtração e depois você desce a vírgula para você não errar nada, tá bom? Então a gente vai observar aqui, ó, que ele gastou R$ 16,90 a mais em alimentação na terça do que na segunda, tá bom? Temos outros exemplos aqui, onde a gente tem o 150,58 menos 99,89. Observa, vírgula embaixo de vírgula, realiza a subtração normal, que nem a gente já sabe realizar, e depois você só desce a vírgula, ok? Então esse zero aqui também pode ser desconsiderado, tá bom? Nós vamos ter só o resultado aqui, ó, 50,69, ok? A gente tem aí na página 18, né, no finalzinho aí, a questão 1. Vamos realizar juntos. Quantos reais Ricardo gastou ao todo com alimentação e transporte na quarta-feira? Então a gente tem que olhar a alimentação e transporte na quarta e somar, já que ele quer ao todo. Então nós vamos ter aí 28,99 mais 9,50. Observa que a vírgula está embaixo da vírgula. A gente vem somando 9 mais 0, 9. Aí a gente tem 9 mais 5, 14. O 4 fica 1, sobe. A gente tem 8 mais 9 mais 1, a gente vai ter 18. O 8 fica 1, sobe. E o 2 mais 1 a gente vai ter que é 3. E aí a gente faz o que com a vírgula? A vírgula vem descendo. Então nós temos aqui, ó, 38,49. Então o Ricardo gastou aí R$ 38,49 na quarta-feira.
A gente vem concluindo aí a nossa aula, onde a gente trabalhou aí a adição e subtração dos números decimais, trabalhando aí no quadro de ordens, né? Mas como a gente também já sabe realizar ela normal com o algoritmo, né? A gente observou aí que no quadro de ordens era ordens mais as ordens, quando era adição, e aí ordens menos as ordens quando eram subtração. Um por um, que nem a gente quando a gente só trabalhava com unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Era ordem por ordem que a gente fazia a operação. Agora acrescentou aí os décimos, centésimos e milésimos. Também, novamente, é ordem por ordem, ok? Então, a gente tem uma tarefa de casa nas páginas 19 e 20, ok? É muito importante estar realizando essas atividades. É um conteúdo que não é tão difícil. Muitos de vocês comentaram comigo, os que entraram aí no plantão, comentaram que é um conteúdo fácil. Que bom, eu fico feliz que vocês aprenderam esse conteúdo. Teve a base para fazer o quinto ano, né, relacionando ao conteúdo de décimos, centésimos e milésimos, mas a gente precisa estar aprofundando os nossos conhecimentos. Por isso nós temos aí essas páginas para estar realizando. Não esquece, ok? Faz elas, que vocês vão estar praticando para as futuras atividades do terceiro bimestre. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau!